som distante de helicóptero, gritos abafados, vento forte e poeira. O sol ardia sobre o deserto e o chão parecia ferver. O mundo inteiro cabia dentro de um ruído constante, tiros, orações e o som seco das botas pisando o pó. Rafael ajoelhou ao lado de Miguel, o companheiro de farda e irmão de alma. O sangue escorria lentamente por entre os dedos dele, formando uma pequena poça que o sol não conseguia secar. Fica comigo, Miguel. Respira. Miguel sorriu com dificuldade. Você ainda deve uma cerveja para mim, sargento. Rafael tentou rir, mas a garganta travou. A poeira se misturava ao cheiro metálico do sangue e do óleo queimado. No bolso, uma fotografia. Os dois em tempos de paz, ainda jovens, rindo como quem acreditava que o amanhã era garantido. Miguel segurou o ombro do amigo com a pouca força que restava. Promete que, se eu não voltar, você vai cuidar deles. Rafael fechou os olhos por um segundo. Prometo. E aquele foi o último sorriso de Miguel antes do silêncio. Som de batimentos cardíacos lentos. O helicóptero de evacuação pousou. Homens gritavam códigos, arrastavam corpos e o vento levantava lembranças que Rafael jamais conseguiria apagar. Naquele instante, ele sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era medo nem raiva, era o peso de uma palavra dita de verdade. Um juramento feito entre dois homens que sabiam que honra é tudo o que resta quando o mundo desaba. Som ambiente, chuva leve e passos lentos. Anos depois, o som da chuva era o mesmo. Rafael agora andava por uma estrada de barro no interior, carregando uma mochila gasta e um olhar vazio. O uniforme havia ficado para trás, mas o juramento ainda o acompanhava. Ele parou diante de uma casa simples, com a pintura descascada e o som distante de uma televisão ligada. Era ali, o lugar que Miguel descreveu tantas vezes entre missões. O lar que ele jurou proteger. Rafael respirou fundo. O vento carregava o cheiro de terra molhada e lembranças que nunca cicatrizaram. Dentro da mochila, uma carta amarelada, a última enviada do fronte. No envelope, escrito em letra firme: caso eu não volte, entregue isto à minha família. Ele bateu na porta. Uma mulher abriu, olhar cansado, mãos trêmulas, mas ainda com a mesma força que Miguel descrevera. Rafael tirou o boné, abaixou a cabeça e disse com voz embargada: sou o homem que não conseguiu trazer seu marido de volta, mas prometeu protegê-los. Som de chuva crescendo. Fade out. Som ambiente. Chuva caindo sobre telhado de zinco. Voz de rádio ao fundo. Rafael vivia em uma pequena casa nos arredores de uma cidade esquecida. O uniforme pendurado na parede era a única coisa que ainda tinha forma. Tudo mais nele parecia se desfazer com o tempo. Ele trabalhava consertando cercas, limpando quintais, fazendo o que aparecia. Às vezes dormia no sofá, às vezes não dormia. O silêncio era o pior inimigo, mais barulhento que qualquer explosão. E em cada trovão, ele ainda ouvia os gritos do campo de batalha. Sobre a mesa, uma caixa de metal enferrujada. Dentro, lembranças que o tempo não teve coragem de apagar. Uma foto amassada de Miguel, a carta que nunca teve coragem de entregar. E uma medalha que não significava mais nada sem o outro lado da história. Toda noite, Rafael acendia um cigarro e encarava o espelho rachado da cozinha. O reflexo mostrava um homem cansado, mas ainda em guarda. Era como se ele esperasse ordens que nunca viriam. O tipo de soldado que esqueceu como ser civil. Som de vento e trovão distante. Certa madrugada, um envelope foi deixado debaixo da porta. Sem remetente. Sem endereço, apenas uma caligrafia conhecida. Rafael abriu com cuidado, como quem desarma uma bomba. Dentro, uma única folha, amarelada pelo tempo. No topo, escrito com letra firme: você prometeu. O resto da carta estava borrado pela umidade.
Mas havia uma data, 18 de março, o aniversário do filho de Miguel. Rafael encostou-se na parede, o papel tremendo entre os dedos. Era impossível. Miguel estava morto há mais de 10 anos, mas aquela caligrafia era dele. Cada traço, cada curva, o mesmo R torto que ele fazia ao assinar relatórios. No rádio, uma música antiga começou a tocar, a mesma que tocava na base antes de cada missão. Rafael apagou o cigarro e levantou. Olhou para o uniforme na parede, para o retrato, para a carta, e entendeu o que aquela voz silenciosa queria dizer. Era hora de cumprir o juramento. Som de fecho de mochila e passos firmes na lama. Ele vestiu o casaco, guardou a fotografia e partiu. A chuva caía fina, como se o céu lamentasse por ele. O passado o chamava de volta, não com armas, mas com a lembrança de uma palavra dada. E às vezes, cumprir uma promessa é mais difícil do que sobreviver à guerra. Som ambiente, motor de caminhonete velha, chuva leve no para-brisa. A estrada se estendia como uma cicatriz no meio da terra molhada. Rafael dirigia em silêncio, o limpador rangendo no mesmo ritmo de sua respiração. No banco ao lado, a carta, dobrada, amarelada, viva. O destino era o interior de Minas, uma cidade chamada Serra Clara. Miguel falava dela como quem fala do paraíso. Lá, até o vento parece rezar, ele dizia. Agora, aquele mesmo vento soprava contra o rosto de Rafael como um lembrete de que promessas não envelhecem. Quando chegou à entrada da cidade, o tempo parecia ter parado. Casas simples, um bar com o letreiro apagado e um cachorro dormindo na calçada molhada. Tudo tinha o mesmo cheiro de lembrança que as cartas de Miguel carregavam. Ele parou diante de uma casa de esquina, com o portão de ferro torto e uma roseira insistente crescendo no muro. Ali morava Helena, a viúva de Miguel. Rafael encostou a cabeça no volante, respirou fundo e esperou a coragem chegar. Som de porta rangendo, chuva cessando. Helena abriu a porta com o mesmo olhar de quem já esperava alguém. Talvez não ele, mas algo. Boa tarde. Posso ajudar? Rafael tirou o chapéu, a voz rouca, o olhar firme. Sou o sargento Rafael. Servi com o Miguel. Silêncio. Helena o observou por longos segundos até que o reconheceu. Você é o amigo dele, o que prometeu voltar. Ele assentiu sem palavras. Ela abriu espaço na porta e disse apenas: entre, o café ainda está quente mesmo que o tempo não esteja. A cozinha era simples, mas viva. Fotos antigas, uma mesa de madeira marcada por anos de conversa e saudade. No canto, um porta-retrato com o rosto de Miguel, sorrindo como se o tempo não tivesse coragem de tocá-lo. Rafael tirou a carta do bolso e a colocou sobre a mesa. Helena a olhou sem tocar. Ele escreveu antes da última missão? Rafael assentiu. Pediu para entregar se ele não voltasse. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Então demorou, mas ele cumpriu a palavra dele. E você também. Rafael baixou o olhar. A promessa era trazer ele de volta, não só as palavras. Helena pousou a mão sobre a dele. Ele sabia que não voltaria. O que ele queria era isso, que você viesse. O relógio de parede marcou o som de 1 minuto que pareceu eterno. E naquele silêncio começou o verdadeiro peso do juramento. Som ambiente. Vento batendo em folhas secas, vozes distantes de rua. O som de risadas jovens vinha do portão. Helena olhou pela janela, suspirando. Ele chegou. Rafael virou o rosto e viu um rapaz magro, boné virado para trás, fone nos ouvidos. O andar carregava a pressa de quem foge de algo. Gabriel, chamou Helena. O rapaz entrou sem olhar para ela, tirou o fone, jogou a mochila no sofá. De novo com essas histórias de guerra? Helena respondeu com calma. Esse homem lutou com seu pai. Gabriel olhou para Rafael com desconfiança.
E perdeu também? Rafael ficou em silêncio. A provocação não doía por ofensa, mas por verdade. O garoto não sabia, mas cada palavra era uma ferida antiga sendo reaberta. Helena tentou aliviar. Ele veio trazer algo que o pai te deixou. Gabriel cruzou os braços, rindo de nervoso. O pai me deixou foi a dívida e a falta que ele fez. Som de cadeira arrastando, chuva ao fundo. Rafael abriu a mochila e colocou sobre a mesa uma medalha e a carta. Ele escreveu isso pensando em você. Gabriel pegou o papel, mas não abriu. Sabe o que é crescer com o nome de um herói que você nunca viu? A voz dele tremia de raiva. Todo mundo espera que você seja igual, mas ninguém pergunta se você quer. Helena olhou para o filho, tentando conter as lágrimas. Rafael manteve a calma, a voz firme. A honra do seu pai não é o que esperam de você, é o que ele deixou para você descobrir. Gabriel ficou em silêncio, encarando a carta nas mãos. A chuva apertou. E pela primeira vez, ele pareceu ouvir, não as palavras, mas o peso delas. Rafael se levantou. Se quiser saber quem ele foi, vá comigo amanhã. Gabriel olhou surpreso. Para onde? Para onde tudo começou. O garoto hesitou e então respondeu com um meio sorriso. Se tiver café quente, talvez eu vá. Rafael retribuiu com um aceno, pequeno, mas cheio de esperança. Cheio. Som de chuva cessando e canto distante de pássaros. Helena observou os dois em silêncio. Sabia que algo mudara naquela sala. Algo que nem o tempo nem a dor conseguiram quebrar. Rafael colocou o boné, olhou para o retrato de Miguel e murmurou. Mais um passo, meu amigo. Mais um. Som ambiente. Passos em chão molhado, vento batendo contra árvores. O dia seguinte amanheceu nublado. Rafael e Gabriel caminhavam por uma estrada de terra em silêncio. O chão ainda guardava o cheiro da chuva e o ar parecia pesado demais para respirar. Era aqui? Perguntou Gabriel, olhando o horizonte. Rafael assentiu. Aqui foi onde tudo acabou e onde começou o que me trouxe até você. O jovem esperou que ele continuasse, mas Rafael apenas tirou o boné e olhou para o chão, como quem pede licença à memória. Som distante de helicóptero, memórias de guerra em Fade. Seu pai era mais do que um soldado, começou Rafael. Ele era o tipo de homem que acreditava que a palavra dada era mais forte que o medo. Rafael fez uma pausa longa. E eu quebrei essa palavra. Gabriel o olhou, confuso. Como assim? Rafael respirou fundo. Naquela noite, eu devia estar no mesmo veículo que ele, mas troquei o turno. Estava exausto, confuso, e o caminhão... O som da explosão ecoou na memória dele. Rafael fechou os olhos. Eu devia estar lá, não ele. Som ambiente diminui, apenas vento e respiração. Gabriel ficou em silêncio, digerindo as palavras. Então, o senhor se culpa por algo que não causou? Rafael respondeu. Honra não é culpa, garoto. É viver com o peso do que prometeu, mesmo quando o mundo não entende o porquê. O jovem desviou o olhar emocionado. Meu pai te perdoaria, sabia? Rafael sorriu de leve, um sorriso cansado. Talvez. Mas eu não voltei por perdão. Voltei para terminar o que ele começou. Gabriel franziu o senho. E o que ele começou? Ensinar que um homem de verdade não foge da própria palavra. Som de trovão distante. O céu começava a fechar de novo e a chuva caía fina sobre os dois. Rafael se ajoelhou e colocou a medalha de Miguel no chão úmido. Ele me deu essa no dia em que me salvou. Disse que honra não é morrer lutando, é continuar lutando mesmo depois de perder. Gabriel observava em silêncio. Pela primeira vez, o garoto parecia entender o que o pai realmente deixou. O vento soprou forte, levando consigo a poeira e parte do peso. Rafael levantou devagar, olhou para o horizonte e disse: A guerra acabou há muito tempo, mas o juramento, esse ainda está de pé.
Gabriel se aproximou, colocou a mão no ombro dele e respondeu: então talvez esteja na hora de dividir o peso. Som ambiente. Chuva cessando. Som ambiente, vozes distantes, motores, cidade pequena à noite. A noite caiu sobre Serra Clara. As luzes da praça piscavam como velas cansadas e o vento trazia o cheiro amargo de gasolina. Gabriel havia desaparecido ao entardecer. Helena, aflita, caminhava pela sala sem parar. Rafael, sentado na varanda, mantinha os olhos fixos na rua. Ele conhecia aquele silêncio, o tipo de silêncio que antecede uma tragédia. A mão direita tremia levemente, não de medo, mas de lembrança. Ele acendeu um cigarro e murmurou: o garoto está testando os limites, como todo jovem que não sabe o preço da coragem. Em de motocicletas e risadas. 2 motos passaram devagar pela esquina, faróis cortando a neblina. Rafael se levantou. Helena o encarou, desesperada. Você vai atrás dele? Prometi que cuidaria dele. E promessa, Helena, não se quebra 2 vezes. Ele pegou o casaco e saiu. A estrada de barro levava até um galpão abandonado na beira da cidade. Ali, os garotos se encontravam com homens que vendiam soluções fáceis e dívidas que duravam a vida inteira. Gabriel estava entre eles, confuso, tentando parecer valente. Mas quando Rafael apareceu na porta, o mundo pareceu parar. Sai daí, garoto, disse Rafael com voz firme. Um dos homens riu. E quem é o velho herói? Rafael deu um passo à frente. Só alguém que ainda acredita que palavra tem valor. O silêncio se instalou como um soco. Ninguém estava acostumado a ouvir isso em voz alta. O líder do grupo se aproximou, o rosto coberto por uma jaqueta de couro. Você devia cuidar da própria vida, velho. Rafael o encarou sem piscar. Já cuidei, agora cuido da dele. O homem riu e empurrou Gabriel. Rafael segurou o garoto pelo braço. O som seco da queda de uma arma ecoou. Som ambiente, tensão crescente, trovão ao fundo. Tudo aconteceu rápido. Um empurrão, um grito e Rafael no chão. Ele olhou para Gabriel, que tremia com a arma nas mãos. O grupo fugiu, deixando o eco do medo no ar. Rafael se levantou devagar. Agora você entende o que é escolher? O garoto chorava. Eu só queria ser alguém. Então comece sendo um homem que não vira as costas. Rafael caminhou até o portão, a respiração pesada. Gabriel o seguiu em silêncio. Acha que eles vão voltar? Rafael respondeu com um meio sorriso cansado. Quem vive de covardia nunca volta, mas quem vive de honra nunca vai embora. O trovão ecoou, misturado à chuva que voltava a cair. Som de chuva forte, sirene distante. De volta à casa, Helena os esperava. Ela olhou para o filho, molhado e com o olhar mudado. Gabriel se aproximou, abraçou-a e disse em voz baixa: Mãe, ele me salvou. Helena olhou para Rafael, os olhos marejados. Ele apenas respondeu: Foi ele quem se salvou. Eu só cumpri o que prometi. Som ambiente, chuva leve, madrugada calma. O amanhecer chegou cinzento. O chão ainda molhado refletia as luzes fracas da rua. Rafael estava sentado na varanda, a mesma de onde partira na noite anterior. O cigarro apagado entre os dedos e o olhar perdido no horizonte. Gabriel dormia no sofá, exausto. Helena, em silêncio, observava da porta. Ela sabia. Aquele tipo de olhar em um homem não pede ajuda, pede permissão. Vai partir, não é? Rafael assentiu, sem virar o rosto. Ainda falta cumprir uma parte da promessa. Som de mochila sendo fechada, trovão distante. Ele pegou o casaco, a medalha e o envelope. No bolso, uma foto dos 3. Ele, Miguel e Helena, tirada muitos anos antes, num churrasco de domingo. O tipo de lembrança que envelhece sem pedir licença. Ele teria orgulho de você, disse Helena emocionada. Rafael respondeu:
Talvez, mas a honra só existe se for completa. A estrada o esperava mais uma vez. O céu ainda chorava, mas o caminho parecia mais leve. Cada passo soava como um adeus dito em silêncio. Ele caminhava em direção ao cemitério da cidade, onde o nome de Miguel o aguardava gravado em pedra fria. Som de chuva sobre mármore. Rafael ajoelhou-se diante do túmulo, colocou a medalha sobre a lápide e a carta ao lado. Missão cumprida, irmão. Fechou os olhos, deixando o som da chuva preencher o espaço entre o agora e o antes. Era o som do dever sendo devolvido à terra. Por um instante, ele ouviu o vento soprar diferente, leve, quase como uma risada familiar. O tipo de som que não vem do mundo, mas da memória. Ele sorriu pela primeira vez em anos, não de alegria, mas de paz, de saber que a palavra dita diante da morte ainda tinha valor. Quando se levantou, uma caminhonete parou atrás dele. Gabriel saiu correndo sob a chuva. Esperei o senhor voltar. Rafael sorriu cansado. Agora é você quem precisa seguir em frente. Gabriel, com os olhos marejados, respondeu. Então me ensina como. Som de vento e chuva diminuindo. Rafael colocou a mão sobre o ombro do garoto. Comece cumprindo o que promete, mesmo que doa, mesmo que ninguém veja. Eles ficaram ali, lado a lado, diante da lápide. Dois homens de idades diferentes, unidos pela mesma promessa. A chuva cessou. O silêncio, dessa vez, não pesava mais. Som ambiente, vento suave e canto distante de pássaros. O tempo passou devagar em Serra Clara. As chuvas vieram e foram, mas a memória daquele dia ficou gravada em cada esquina, em cada olhar. O velho sargento havia partido na mesma calma com que viveu seus últimos anos. Sem alarde, sem despedidas. Gabriel assumiu a pequena oficina da cidade. Trabalhava com as mãos sujas de graxa e o coração limpo de raiva. No rádio, uma estação local tocava as mesmas músicas que o pai ouvia. E às vezes, quando o vento soprava diferente, ele jurava escutar a voz de Rafael dizendo: "Cumpre o que promete, menino." Som de martelo, motor e vida simples. Helena envelheceu em paz. A dor deu lugar à saudade, e a saudade virou oração. Toda manhã, ela colocava uma flor sobre o retrato de Miguel e outra sobre a fotografia dos dois amigos fardados. Agora estão juntos, dizia baixinho, como prometeram. A cidade, que antes via Rafael como um estranho, passou a chamá-lo de o Homem da Palavra. Histórias sobre ele viraram lição contada no bar, nas escolas e nas conversas de varanda. Diziam que certa noite um trovão ecoou diferente e a chuva caiu mais leve desde então. Som ambiente, chuva suave, voz distante de narrador em tom reflexivo. Algumas promessas morrem com quem as faz, mas outras continuam respirando nas escolhas de quem as testemunhou. O juramento de Rafael não acabou no túmulo. Ele se espalhou nos gestos, nas palavras, nos silêncios daqueles que aprenderam a não recuar do que é certo. Certa tarde, Gabriel encontrou uma caixa de madeira escondida no velho galpão. Dentro, a medalha, um relógio parado e uma carta. Se você estiver lendo isso, é porque cumpriu o que prometeu. Agora é sua vez de carregar o nome com honra. Mas lembre-se, honra não é glória, é verdade. Som de vento soprando entre árvores, luz dourada de entardecer. Gabriel saiu caminhando pela estrada onde conheceu Rafael pela primeira vez. O mesmo barro, a mesma poeira, mas outro homem. No céu, o pôr do sol tingia o horizonte de laranja e azul. E pela primeira vez, ele entendeu o que é caminhar sem dívida com o passado. "Muda, prometo, velho amigo", murmurou, olhando para o horizonte. "Prometo cumprir o que digo, sempre." E no exato momento em que o vento soprou, a medalha brilhou por um instante, refletindo o sol como se o próprio Miguel sorrisse lá de longe. Som ambiente, som de passos firmes, fade da trilha suave. A estrada seguia em frente como a vida,
E às vezes, o eco do passado ainda sussurrava nas colinas. Missão cumprida. O mundo mudou, mas algumas palavras continuam imortais. Trilha final, violão e orquestra leve. O último juramento foi cumprido, não por glória, mas por fé, não por vitória, mas por verdade. E no coração de uma cidade pequena, a história de 2 homens e uma promessa virou o que sempre foi. Um lembrete de que a honra é o que sobra quando tudo mais se vai.